Como que foi descoberto o fato das aves serem dinossauros? E se o Tiranossauro Rex não tivesse sido descoberto? Qual seria o rei dos dinossauros? Bom, essas e outras perguntas interessantes eu vou responder hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos ao Paleontólogo Responde. Vocês estavam com saudade, né? Ficou um tempinho sem fazer, que eu tava fazendo outras coisas, né? E sem postar vídeo também há um tempo. Mas agora tá tudo certo e agora vai ter vídeo direto. E hoje tem Paleontólogo Responde, com mais 10 perguntinhas interessantes que vocês me mandaram e eu vou responder hoje. E não esquece de comentar aí embaixo sua pergunta, cara. Eu vou responder. É só ser interessante. E pode ser sobre qualquer tema, não precisa ser apenas sobre paleontologia. Eu posso responder sobre biologia, geologia, outras ciências incríveis, ou também sobre futebol, games, entre outras coisas sobre mim que eu vou responder. Esse vídeo aqui é liberado. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. A inscrição me ajuda demais, porque estamos indo rumo a 40 mil inscritos, e o like para a divulgação do vídeo, que aí o YouTube vai divulgar para mais pessoas virem conhecer o canal e vamos crescer mais e mais. Então vamos ver as perguntas de vocês? O ADM Zilla Vídeos perguntou: qual o seu inseto favorito? Cara, eu sempre fui apaixonado por libélulas e besouros, mas curto todos, menos o pernilongo. Ele eu não suporto, e as moscas também. Esses eu quero que se lasque. O louco por dinossauros perguntou: o Caprosuchus viveu no Brasil? Por enquanto, ainda não sabemos. Ele foi descoberto apenas na África, mas é um dos animais que provavelmente vamos encontrar em nosso território aqui no Brasil em breve, já que ele viveu na época que a América do Sul e a África eram conectadas ainda. E animais que conviveram com ele já foram descobertos aqui no Brasil, como o espinossauro, carcarodontossauro, barrariasauro, sarcosuchus, entre vários outros. O T-Rex King BR perguntou: tinha eclipse solar na época dos dinossauros? Sim, assim como vemos de vez em quando atualmente, na época dos dinossauros também aconteciam eclipses, e antes dos dinossauros também. Na verdade, isso rola desde que a Lua foi formada, há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. E graças também aos movimentos que a Lua faz, de translação, rotação e revolução. O Vitor Neri perguntou: como podemos diferenciar uma ave de uma protoave? Bom, é até fácil, pois protoaves, que são basicamente as primeiras aves ou aves basais, como o Archaeopteryx e outros, ainda têm algumas características, como dentes, asas pequenas e uma cauda, entre várias outras características, mais de reptilianos, né? Mas as aves são répteis também, o que buga muita gente, mas isso é para outro vídeo eu vou explicar. Mas essas características com o passar do tempo foram perdidas pelas aves, mas às vezes essas características podem aparecer em alguns espécimes, mas aí é caso de atavismo, e aí eu vou explicar em outro vídeo. O Marcos Felipe 3261 perguntou: cara, se os grandes dinossauros morreram de fome por falta de comida, como dinossauros pequenos morreram de fome se eles não precisavam de muita comida? Isso ainda é bem debatido, mas grande parte dos paleontólogos não apoia mais essa ideia que os animais morreram apenas por falta de comida. Porque animais grandes, não gigantescos como um saurópode, um tiranossauro rex, sobreviveram. Como por exemplo a madsoia e o crocodilo de água salgada. Esses animais passam dos 6, chegam até 10 metros de comprimento, como a madsoia, e sobreviveram depois da extinção dos dinossauros. Sobreviveram, né, à extinção dos dinossauros. E os próprios dinossauros também sobreviveram, já que um grupo de aves sobreviveu. Mas o que mais se acredita é que graças à queda do meteoro, que já na queda matou a maioria dos animais grandes, as condições climáticas logo após isso ficaram péssimas. E não só para os dinossauros, já que mamíferos, répteis marinhos, crocodilomorfos, insetos, pterossauros e muitas plantas, e lógico, outras aves, poucas aves sobreviveram à extinção, tá? Não foram todas, pouquíssimas espécies de aves sobreviveram. O Vitor não sei como que pronuncia aqui, como ele botou. Como foi descoberto o fato das aves serem dinossauros? Isso veio principalmente à tona graças à descoberta em 1861 do nosso querido Archaeopteryx, que chocou o mundo quando foi descoberto, pois era claramente um dinossauro, mas com penas e asas. Isso mudaria tudo que sabemos e acreditamos sobre dinossauros. Mas o seu fóssil foi esquecido, basicamente. Mas a ideia de que as aves eram dinossauros estava esperando uma faísca para pegar fogo. E foi basicamente só no ano 2000 que isso aconteceu, quando descobriram o Microraptor. Aí estourou e era inegável o fato de que as aves eram dinossauros.
Ano após ano, mais fósseis de dinossauros com penas e outras características das aves são encontrados. Por isso hoje é fato de que as aves são dinossauros. O Rafael Fabron perguntou qual o dinossauro mais velho encontrado. Cara, eu buguei no início, que ele perguntou mais velho, eu achei que era o dinossauro mais idoso, mais de idade e descoberto, mas não. Depois ali ele botou do Triássico, então é o dinossauro mais antigo. Os mais antigos viveram aqui no Brasil, como por exemplo Stauricossauro, Amanosaurus, Gnathovorax, entre outros. E esses viveram há mais de 233 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. O Leispinosaurus aegyptius perguntou, e se o Tiranossauro Rex não tivesse sido descoberto? Qual seria o rei dos dinossauros? Bom, é uma pergunta bem interessante, mas é difícil saber, pois nenhum predador terrestre, mesmo entre os dinossauros, é igual ao Tiranossauro Rex. O mais próximo seria o Tarbossauro ou Tyrannosaurus necraensis, mas mesmo assim é muito complicado. O T-Rex é o predador terrestre mais forte que existiu, mas na minha visão, se ele não tivesse sido descoberto, o rei seria uma dessas 5 opções: o Gigantossauro, o Acrocantossauro, ou o Tarbossauro, ou o Carcharodontosauro, ou o Alossauro. Mas como os únicos 2 desses que foi descoberto nos Estados Unidos foi o Acrocantossauro e o Alossauro, eu acredito que ia ser um deles. Mas porque iriam ganhar mais destaque nos filmes, assim como foi o Tiranossauro Rex, e ganhar mais fama. Provavelmente seria o Acrocantossauro, já que ele era bem maior que o Alossauro. O ninja mais forte perguntou, como os pterodátilos voavam sem penas? Pterodátilos deve ser que ele tá querendo dizer os pterossauros em geral, né? Bom, assim, meu pequeno gafanhoto, em grande parte, tipo 90% dos pterossauros tinham penas, a grande maioria. Alguns sim não tinham, mas a grande maioria tinha penas. Mas as asas dos pterossauros são diferentes das aves. Enquanto para as aves as penas são essenciais para voar, para os pterossauros não. Eles possuíam uma asa mais parecida com a dos morcegos, com uma pele bem fina, e as penas praticamente eram apenas para exibição e não eram utilizadas em voo. O Jairo Alexandre perguntou, é verdade que no Rio Grande do Sul foi descoberto o fóssil do mamífero mais antigo do mundo? Exatamente, o Brasil tem o mamífero mais antigo até o momento catalogado, o Brasilodon quadrangularis, que viveu no Rio Grande do Sul há cerca de 225 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. Muito obrigado, meus dinossauros! Mais um Paleontólogo Responde concluído, com muitas perguntas interessantes. Não esquece de deixar a sua pergunta aí nos comentários. Se ela for interessante, ela vai entrar para a lista e eu irei responder em outro Paleontólogo Responde, ok? Então, não esquece de compartilhar o vídeo, me seguir nas minhas outras redes sociais que vão estar aparecendo aí no final. E aí no final também vai ter mais 3 vídeos para vocês verem de paleontologia, biologia e muito mais. Então, um beijo e sejam extintos!